Olá, boa noite! Hoje é terça-feira, 18 de Nissan de 5.778. Veja no mosaico, dica de saúde do Einstein, matéria especial feita na Sinagoga Shil da Vila, a Conib conta e muito mais. No oferecimento do Hospital Albert Einstein, nosso parceiro, vamos às clássicas notícias e comentários da semana com Rony Gottlieb. Fala, Ronão! Parecido com uma luta de boxe, o primeiro round entre Israel e o Hamas, que nós estamos vendo no noticiário, mostra, na verdade, dois adversários se estudando. Israel efetivamente evitou o rompimento das cercas que protegem a sua fronteira, e o Hamas mostrou sua força política ao conseguir levar dezenas de milhares de pessoas a um evento, mostrar que é o líder da, aspas, resistência palestina e deixar o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, falando sozinho. É importante observar que as festividades de Pessah em Israel foram celebradas normal e sossegadamente pelas comunidades judaicas que moram lá perto de Gaza. Houve o medo de foguetes, mas a verdade é que só um foi lançado e prontamente derrubado pelo sistema Iron Dome. Como o Hamas pouco liga para as vidas dos civis que envolvem suas demonstrações, eles devem ter ficado satisfeitos com o resultado. Entre os palestinos, 15 mortos, 700 feridos e 30 mil participantes. E a primeira oportunidade em muito tempo de trazer o assunto Palestina de volta ao noticiário do mundo árabe. E Israel, por sua vez, deixou claro que está à altura de defender sua cerca de proteção na fronteira e de cobrar um alto preço em vida dos seus inimigos. Israel tem ainda 6 Shabbatot à frente, em que teremos Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel, que os palestinos chamam de Nakba, o dia da tragédia, e a abertura da embaixada americana em Jerusalém. Segundo o correspondente militar do Jerusalem Post, em cujo artigo me baseei, isso é só o começo. Depois de muito bem informados, chegou a hora do Mosaico Online dessa semana. E na dica de saúde do Einstein de hoje, um tema importante, a síndrome de Down. Dá só uma olhada. Hoje, na Dicas de Saúde do Einstein, a gente vai falar sobre a síndrome de Down. E o que é a síndrome de Down? A síndrome de Down ela é uma condição genética onde a pessoa, ao invés de ter 46 cromossomos nas células, elas têm 47 cromossomos. E o que é esse cromossomo a mais? É o cromossomo 21. Então, ao invés de ter 2 cromossomos 21 nas células,
tem 3 cromossomos 21, por isso que também é conhecida como trissomia do cromossomo 21. E esse cromossomo a mais ali nestas células é que vai trazer uma série de características para essas pessoas, né? Quando o bebê nasce, é muito importante que ele faça um ecocardiograma, porque a maioria, ou pelo menos um pouco mais da metade dos bebês com síndrome de Down nascem com alguma alteração no coração. Importante também fazer a avaliação da visão e a avaliação da audição, e para o resto da vida também precisa fazer controles periódicos da função da tireoide. Uma outra questão importante que as famílias precisam saber também é que é bom que os bebês sejam acompanhados com uma equipe multiprofissional, né? Então, o pediatra tem esse papel de gerenciar toda essa equipe que às vezes o bebê precisa, porque às vezes precisa inclusive de outras especialidades médicas, mas também a equipe que faz esse programa que a gente chama de estimulação precoce. Então, a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, são profissionais que vão fazer parte aí dos primeiros meses, às vezes os primeiros anos dos bebês, para fazer um programa de estimulação e eles conseguirem alcançar os marcos do desenvolvimento infantil com mais facilidade. À medida que o bebê cresce, que a criança cresce, chegam outras atividades que são importantes, por exemplo, a escola, né? A escola é um marco, a entrada à escola é um marco importante para qualquer criança. E a gente precisa estar em mente que hoje em dia não existe qualquer indicação de que as escolas sejam especializadas. Então, todas as crianças, mesmo as crianças com síndrome de Down, precisam estudar em escolas regulares, tá? Escola comum, onde estão as outras crianças também sem deficiência. Isso é mais do que comprovado que faz bem, tanto para as crianças com deficiência, como para as crianças sem deficiência conviverem e aprenderem juntos nas escolas comuns. Essa foi a dica de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, você aí de casa não saia daí, é rapidinho. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. Depois de muitos comentários sobre o assunto em nossas redes sociais, a equipe do Mosaico voltou à Sinagoga Shil da Vila para esclarecer dúvidas sobre o processo de conversão ao judaísmo. Pode rodar, dá uma olhada. Nós temos algumas dúvidas deixadas pelos espectadores nas redes sociais, mas antes disso nós queríamos que o senhor falasse um pouco como é feito o processo de conversão e o que uma pessoa deve fazer para se converter ao judaísmo. O processo de conversão inclui várias fases. A primeira é de conhecimento, o estudo da tradição, da história, dos costumes, dos valores, das nossas orações. Um conhecimento básico para dizer, bom, eu estou apto a vir ao judaísmo porque é isto mesmo que eu quero. Uma segunda fase é o frequentar ambientes judaicos, frequentar sinagogas, frequentar cerimônias judaicas, um Brit Milá, um casamento, às vezes, infelizmente, um funeral, cerimônias familiares, um Shabat, enfim, participar da vida judaica. A terceira fase é realizar. Começa a praticar o judaísmo, ainda antes da conversão. E a fase final é o encontro com o Beit Din, o tribunal rabínico, que vai avaliar não só o conhecimento de judaísmo, mas as intenções e a prática que cada indivíduo tem. Uma das nossas espectadoras quer saber se todos podem passar por esse processo de conversão, inclusive as mulheres. O processo de conversão é para homens e mulheres igualmente. Evidentemente, espera-se que a pessoa seja adulta ou então que seja filho de um pai judeu, quer dizer, já tem alguma tradição judaica na família. Nós temos também uma pergunta muito recorrente, que é se a pessoa nasce judeu
e por algum motivo na vida ela acaba se afastando do judaísmo, ela precisa passar novamente por esse processo de conversão? Não é conversão que se chama. Quem nasceu judia, tem mãe judia, se afastou do judaísmo, jamais praticou o judaísmo, o processo se chama Teshuvah. Teshuvah é o retorno ao judaísmo, com estudos, mas não existe um processo formal de Beit Din, conversão. Essa pessoa é judia de todo jeito. Então, a Teshuvah é o processo de cada vez conhecer mais e praticar mais e se integrar de novo à comunidade. Outra questão é como fazer esse processo e estudar o judaísmo vivendo longe das grandes comunidades judaicas. Isto já é mais complicado, isso é mais difícil. Não se faz a conversão de uma pessoa que vai morar num lugar onde não há uma comunidade judaica, ou seja, pelo menos 10 judeus. A pessoa às vezes mora longe e vem estudar aqui em São Paulo, aprende e faz esse processo. Mas ela sabe que ela deve aos poucos se engajar em alguma comunidade, ou se eventualmente várias pessoas da sua cidade resolvem ao mesmo tempo se converter ao judaísmo e trazem um líder para dizer o que fazer, o que não fazer. Mas uma pessoa sozinha, isolada, morando muito, muito distante de uma comunidade judaica, é muito complicado, porque ela não tem como praticar esse judaísmo tão longe. Muito bacana entender um pouco mais sobre esse processo de conversão ao judaísmo. A gente espera ter esclarecido alguns pontos para vocês aí de casa. Eu vou ficando por aqui, eu aguardo o retorno de vocês para a próxima matéria. Até mais, Mosaico! O Mosaico reuniu alguns importantes autores judeus da nossa literatura em uma matéria super especial. Dá só uma olhada. O Brasil é o berço de muitas histórias eternizadas em livros. E você sabia que muitos nomes da nossa literatura são judeus? Pois é, e por isso separamos alguns autores judeus que fazem parte da literatura brasileira, seja ela de ficção, histórica ou até mesmo religiosa. Clarice Lispector é a primeira da nossa lista, e não podia ser diferente. Clarice nasceu na Ucrânia e veio para o Brasil em 1922. É uma das escritoras brasileiras mais importantes e a maior autora judia depois de Franz Kafka. O cotidiano, a experiência pessoal, assim como o universo psicológico das personagens, estão muito presentes em suas obras. A Hora da Estrela é o último livro da autora e conta a história de Macabea, uma migrante nordestina que vai tentar a vida na cidade do Rio de Janeiro. Mas o que eu gosto mesmo é de goiabada com queijo. Moacir Scliar é outro nome importante da nossa literatura. Nascido em Porto Alegre no ano de 1937, publicou mais de 70 livros, muitos deles abordando a imigração judaica como tema, além da medicina, sua área de formação, e a realidade social da classe média. Ganhou alguns dos mais importantes prêmios literários e, em 2003, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Algumas de suas obras ganharam adaptações para o cinema, como Sonhos Tropicais, dirigido por André Stern. Anita Novinsky é uma historiadora brasileira especializada principalmente na Inquisição Portuguesa no Brasil. Nascida na Polônia em 1922, emigrou para cá com 1 ano de idade. Conhecida, segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por ser a pioneira da ciência no Brasil, escreveu obras baseadas em seus estudos desde os anos 70, sendo Os Judeus que Construíram o Brasil a mais recente. O documentário A Estrela Oculta do Sertão é baseado em algumas de suas investigações. Newton Bonder é uma voz importante do judaísmo brasileiro que vem conquistando seu lugar na literatura. É rabino, líder espiritual da Congregação Judaica do Brasil e escritor de livros reconhecidos nacional e internacionalmente sobre variados temas de uma perspectiva judaica. Alma e Moral é uma de suas obras que foi adaptada para o teatro pela atriz e dramaturga Clarice Nisquier. Inclusive, a peça está em cartaz em São Paulo, no Teatro Eva Herz, até o dia 25 de abril. Estes são só alguns dos nomes daqueles que eternizaram e eternizam histórias em forma de palavras. Mais uma conversa com o presidente da Conib, Fernando Lotenberg, no nosso quadro A Conib Conta. Amigos do Mosaico,
nós estamos de volta com o Dr. Fernando Lotenberg. Fernando, obrigado por vir aqui na nossa pracinha para nós conversarmos um pouco sobre... Entrevista no campo. Isso. E o que vocês pretendem realizar no campo das ideias e das atividades nos próximos 3 anos? Acho que, primeiro, um sentido de missão cumprida, importante, uma reeleição unânime, quer dizer, acho que algo isso diz, e continuar fazendo o que está dando certo e trazer novas ideias e novas atividades. Então, vamos continuar fazendo visitas de parlamentares, vamos continuar o diálogo com autoridades, vamos continuar no diálogo interreligioso. No último programa, a gente deixou de falar que a gente foi recebido pelo Papa. Sim. Na 50 anos da encíclica Nostra Aetate. Temos tido algumas iniciativas já de diálogo com a comunidade muçulmana aqui em São Paulo. Inicial, mas parece promissor. Então, essas coisas estão já no modo template, já é um padrão e vamos continuar fazendo. Pequenas comunidades, todas essas atividades. Além disso, a gente pretende um projeto que já está maturando e a gente deve entregar provavelmente já no primeiro ano da nova gestão, é um projeto com a Fundação Getúlio Vargas, que é algo que eu já me preocupava antes, que hoje em dia com esse fenômeno de redes sociais, como diz o Humberto Eco, a internet deu um microfone para cada imbecil. Então as pessoas se acham, né, e podem falar sobre tudo e falam às vezes com uma agressividade, com uma violência que talvez na vida real se policiasse um pouco mais. Então isso trouxe para um universo até então desconhecido o discurso de ódio. Né? O que é isso? É aquele discurso, aquela fala que visa não a dialogar, mas visa ofender, visa discriminar, visa eliminar o outro. E existe um debate muito grande nos tribunais brasileiros e internacionais também sobre os limites da liberdade de expressão. Porque você tem, de um lado, na nossa Constituição, a liberdade de expressão, vamos dizer, quase absoluta. Então você não pode ter censura, você pode falar, escrever o que você quiser e, a posteriori, você responde se tiver ofendido, se tiver difamado, mas é algo que você não pode controlar antes. A nossa discussão está em saber o que é exatamente o discurso do ódio. Quando você pode caracterizar que uma expressão, uma manifestação não está dentro dos limites da liberdade de expressão. Porque isso o Supremo brasileiro já julgou, ele foi praticamente pioneiro. No antigo caso Elvanger, você vai se lembrar, claro. O Supremo Tribunal Federal do Brasil disse que o discurso de ódio não está protegido dentro da liberdade de expressão. Agora, o que é o discurso de ódio, quando você pode caracterizar, acaba ficando muito na retórica, no eu acho, eu penso. Então, a gente fez um projeto com a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas para caracterizar juridicamente, cientificamente, academicamente o que é esse discurso de ódio. Com isso, a gente tem um instrumento mais eficaz, espera ter, para combatê-lo nos tribunais e nas redes sociais. A CONIB é pioneira nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu não conheço outra iniciativa. O pessoal do GV ficou bastante animado, criaram até um centro, tiveram na nossa convenção, criaram um centro de estudos para elaborar esse projeto e eu acredito que em breve a gente vai poder apresentar isso para a comunidade. Essa é uma iniciativa. Pensamos também em quantificar os incidentes de antissemitismo no Brasil, que é algo que também a gente tem uma certa ideia, mas não tem números precisos. Então, estamos também conversando com pessoas especializadas nisso para ver se é possível e com que meios quantificar e a gente tem uma ideia, se está crescendo, se está diminuindo, se é relevante, se não é relevante, porque também a gente fica no campo das impressões e a ideia é ter alguma coisa mais concreta para isso. Falando no campo das impressões, você deve ter tido a mesma experiência que eu tenho de vez em quando. A gente encontra um jornalista, gente bem informada e fala, mas você tem ideia que tamanho tem a comunidade judaica? E normalmente vem umas coisas, desde 1 milhão até 10 milhões o tamanho da comunidade judaica. E nós não sabemos que não é bem isso.
Há uma preocupação, porque faz muito tempo que nós não fazemos uma coisa desse tipo, fazer um censo? Então, a gente não fizemos um censo, mas a gente já fez na gestão anterior, quando o Cláudio era presidente, a gente contratou um demógrafo, Sim. que infelizmente faleceu muito jovem, que era o René Decol, acho que você conheceu. Sim, e ele estudou os últimos 10 censos do IBGE a partir das declarações das pessoas, que no Brasil não é obrigatório você declarar a sua religião, você pode se quiser. Então as pessoas que se declaram, ele foi atrás para ver se cresce, se diminui, onde estão, e o número de 120 mil, 140 mil é um número razoavelmente seguro para a gente lidar com isso. Tem algumas coisas imprevistas, por exemplo, aparecem judeus no centro-oeste ou no interior do estado do Nordeste que não estão no nosso radar. Então, provavelmente, isso são pessoas que se identificam como judeus sem necessariamente participar de uma comunidade organizada. Muito bem. Então, se você tem alguma dúvida, não chega a 1 milhão de judeus, é quase. É entre 120 e 140 mil. Mais alguma coisa que vale a pena a gente destacar, que a gente gostaria, que o grupo de trabalho da CONIB gostaria de colocar em execução? Olha, a gente tem muitas ideias, gostaríamos sonhos, temos orçamento limitado, existem limitações, vamos dizer, materiais e de pessoas também profissionais, nós somos uma entidade razoavelmente pequena em termos de voluntários e de profissionais, mas eu acredito que também a gente não deve abraçar o mundo. Né? A nossa missão, e isso tem que ser claro, é representar politicamente a comunidade judaica organizada no Brasil. Se a gente conseguir fazer isso bem feito, nessas várias modalidades que eu tentei enunciar aqui, eu acho que esse trabalho está de bom tamanho. E também não fazer o que outros já fazem. Não se superpor. Não se superpor, a gente não faz atividade esportiva, a gente não faz atividade cultural, a gente não faz, enfim, fazer política. Essa é a nossa missão e temos que fazer isso bem feito. Já não é trivial, né? Já dá muito trabalho, já custa, e dentro disso, se a gente conseguir continuar a fazer bem feito, que eu acho que é algo que felizmente a CONIB tem tido a sorte de ter uma continuidade nas gestões que vem tendo, já está de bom tamanho. Então, eu poderia concluir, para terminar, que a CONIB faz muito e se tivesse um pouquinho mais de orçamento, faria um pouquinho mais também. Talvez um pouco melhor, mas, enfim, eu estou satisfeito com o que a gente tem feito e pelo que eu tenho ouvido também, as pessoas estão, é claro, que você sempre pode aperfeiçoar, tem comunidades pequenas que mereceriam um apoio maior se a gente puder, e espero que, se de fato a retomada da economia se concretizar, a gente possa vir a ter mais recursos para apoiar as atividades. Bom, tivemos a oportunidade de conversar com o Dr. Fernando Lothenberg, que é o presidente dessa entidade Anjo da Guarda de todas as entidades judaicas organizadas no Brasil. Fernando, muito obrigado. Prazer. E o Mosaico está sempre à disposição e eu espero que durante o ano de 2018 a gente possa abordar cada um desses projetos individualmente, falar um pouquinho mais sobre eles. Com certeza, vou voltar aqui com muito prazer e espero compartilhar com vocês as nossas futuras conquistas. Mosaico volta já já. Composto pelas empresas Maringá Turismo, Central de Eventos e Lemontec, o Grupo Arbeitmann é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringá Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemontec é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais, visite nossas redes sociais. Um time vencedor, um grupo de sucesso. O Pinata Música de hoje traz a música Af Echad, na voz da cantora e compositora israelense Carolina.
כשנשקתי וליטפתי אותך, אולי חלמתי אתה לא פה. טוב התאפסתי על עצמי והתנתקתי, את החלון פתחתי, קפה הרתחתי, היום אני לא אפול, נשבעתי מרוב הדיכאון, יותר מדי זמן שקעתי, לא מצליחה לישון, לישון. התחברתי, את החלון סגרתי, מהשמש התעלמתי, אל הרחוב יצאתי, את עצמי פגשתי ובעולמי קרסתי. היום אני לא אשכח, נשבעתי מרוב העילבון, יותר מדי זמן כאב, לא מצליחה לישון, לישון. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabbat às 17h43. Nossa sugestão de Kabbalat Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. O Mosaico dessa semana fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela companhia. Até semana que vem. Shalom, Leitraot!